Memória Oral Itaú Unibanco, depoimento de Valdemar Wiltenburg dos Santos, entrevistado por Cláudio Leonor. São Paulo, 5 de novembro de 2013, entrevista MOIU-HV 068. Valdemar, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por nos receber. Então, a gente vai começar nossa entrevista. Eu vou pedir para você falar de novo o seu nome completo, o local e a data de nascimento. Tá bom. Valdemar Wiltenburg dos Santos, nasci em Getulina no dia 30 de junho de 57. E, Valdemar, o nome dos seus pais, o que eles faziam? Meu pai é Valdemar José dos Santos, minha mãe é Jeana Matilda Laura Wiltenburg dos Santos. Meu pai, ele era pecuarista, né? Então eu nasci no sítio, bem no meio da fazenda mesmo. Meu pai tinha criação de gado, tinha frigoríficos, né? E aí ao longo do tempo, o negócio não foi dando certo, né? Ele vendeu, aí minha mãe separou, eu vim para São Paulo aos 6 anos de idade, morar com um casal de tios. Né? E voltando um pouquinho, de onde veio o Wiltenburg? É alemão? O Wiltenburg, ele é holandês, parte da minha mãe. Né? Meu avô, ele veio da Holanda logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele era engenheiro, ele veio trabalhar para o Exército aqui no Brasil, né? Fazendo pontes, né? Construindo edificações. Você sabe de algum lugar que ele trabalhou? Ele trabalhou no Paraná. Né? Na verdade, eles chegaram no Paraná, naquela região de Apiaí, entre Curitiba e a divisa de São Paulo. Né? Ali a família toda ficou por ali. Ficou por ali. Ficou por ali. E minha mãe acabou vindo para São Paulo. Tá. E conheceu meu pai aqui. Aqui na cidade? Aqui na cidade de São Paulo, na capital. Você sabe como eles se conheceram? Não sei. Parece que foi numa festa, né? Eles se conheceram e ele acabou levando ela para o interior, né? Fazendeiro, boiadeiro, né? Uhum. E aí casaram e ficaram por lá. Né? E Valdemar, você tem irmãos? Como é que é? Não, eu tive 8 irmãos de criação, né? Que minha mãe criava, mas depois os pais vieram, os pais não conseguiam criá-los, né? No sítio tinha muito disso, aí deixaram para minha mãe, né? Desde os 2 anos de idade, e nós crescemos até os 5, 6 anos. Aí quando ela separou, os pais vieram, pegaram de volta, né? O que você lembra assim, dessa infância, assim, com essa casa cheia de gente, assim? Era muito bacana, né? Primeiro porque, assim, nós vivíamos soltos, né? Pés no chão, no meio do gado, com 4 anos já andava a cavalo sozinho, né? Muito rio, pescava no rio, nadava no rio, com esses irmãos aí também, a mesma idade, né? Então era muito divertido. 5, 6 anos, nós fazíamos na época coisa que hoje molecada de 12 anos não faz. Né? A gente ficava sozinho na fazenda, praticamente, andando lá, saía cedinho, voltava para almoçar e depois sumia, né? E voltava para dormir, né? Aí, o último ano eu já comecei a estudar lá no sítio mesmo, né? Aos 6 anos de idade, aí já mudou um pouquinho. Mas era muito gostoso. E Valdemar, você tem assim, você percebe na sua criação, ou dentro da sua família, alguma influência assim, desse lado holandês, assim? Sim, bastante. Valores? Bastante. Minha mãe sempre foi muito ali reta nas coisas, nos procedimentos, né? E coincidiu que o meu pai sempre foi alguém muito honesto, muito ético na parte de negócios. Ele chegou a aprender bons negócios em função da ética já naquela época, já na década de 60. Ele já sempre colocava muito isso: eu vou perder, mas não vou fazer um negócio errado, né? Então isso ficou muito enraizado na gente, e muito trabalho. Tanto meu pai quanto minha mãe, eu só lembro deles trabalhando, ou em algum lugar ou em outro. Né? Então isso ficou muito marcado. Né? Tá. E quando você veio para São Paulo, o que você recorda? Assim, você já tinha vindo alguma vez para a capital? Eu já tinha... É que eu estava com 6 anos, né? Inclusive, na época, eu pensei que a gente estivesse passeando. Eu não sabia direito o que estava acontecendo. Não sabia que meu pai estava separando, minha mãe estava separando. Mas foi um mundo novo, né? São Paulo era muito gostoso na época, né? Você podia andar na rua, você brincava na rua. Apesar, eu vim para morar bem no centro. Meus tios moravam ali atrás da Brigadeiro Luiz Antônio, lá embaixo, perto de onde era a antiga Federação Paulista de Futebol. Né? Quer dizer, inclusive a 23 de Maio, que ficava atrás, era um campo de futebol. Ali era só mato, tinha até animais ali, era perigoso a gente caminhar. Mas a gente brincava solto, porque não tinha a violência que tem hoje. Né? E para mim era tudo novo, muito prédio, bonde na época, né? Meu tio me tratava como pai, né? Levava para cima, para baixo, colocou em clube.
Quer dizer, não tenho reclamações, né? E também, por sorte, tanto ele quanto a minha tia eram pessoas extremamente assim voltadas, focadas no trabalho. Aí tudo muito certo, tudo muito ético, né? Então esses valores que contribuíram, talvez, para que eu ficasse todo esse tempo na empresa. Eles eram parentes da sua mãe? A minha tia, irmã da minha mãe. Como que eles chamam? Ele chamava, né, ambos, né? Era Marçal Hernandes e ela, Joana, Matilda, Laura, aí vem o Wiltenburg, vem todo aquele nome, né? Hernandes. A minha mãe, eles eram em 11 irmãos, né? Agora estão em 3. A minha mãe com 90 anos, É mesmo? né? E 2 tias minhas, uma com 93 e outra com 95. Totalmente lúcidas, isso é Beleza. muito bacana. E aí você cresceu, né, nessa família, né? Tinha os primos, como é que era? Então, eu cresci assim. Em São Paulo, a família mesmo estava no Paraná, no interior do Paraná. Então ali era minha tia e meus tios. E eu cresci na rua de São Paulo, nas ruas de São Paulo, até os 13, 14 anos. Fazendo aquela turma de rua, aquele grupo, aquela batota, né? Estudando ali na Liberdade, na Bela Vista. Então, essa parte da infância foi toda ali. Né? Correndo, brincando e estudando. Que colégio que você estudava? Eu estudei no Roosevelt, né? No Senac depois também, acabei estudando ali na Galvão Bueno. Estudei também na FAAP, ali na Liberdade, na Federação, era Armando Alves, Fundação Armando Alves Penteado, né, que faz muito tempo. Contabilidade. Isso, foi o primeiro ano que eu fiz ali, né, já com 15 anos. Né. Aí depois eu saí. Mas sempre foi, estudando e trabalhando. Já aos 14 anos que eu já comecei a trabalhar com carteira assinada, na época podia, né? Porque sempre a família foi trabalho, com muita ética. Então minha mãe trabalhava aqui, trabalhava no Banco Cidade de São Paulo, na presidência do Banco Cidade de São Paulo, era ela telefonista na época. Ah, é? Telefonista do Dr. Edmundo, que era o presidente do banco, exclusivo ali, né? Então eu entrei nesse banco com 14 anos, como já auxiliar de câmbio. Auxiliar de câmbio. De câmbio? De câmbio, não foi nem como boy. Já com carteira assinada. E ali fiquei até os 16 anos. Valdemar, por que assim, aos 14 anos você decidiu trabalhar? Como é que, assim... Porque era natural na família a pessoa trabalhar, é normal. Né? Mas aos 14 anos era o permitido por lei na época era 14 anos. Se fosse aos 13, eu iria começar aos 13. Tá. Eu queria trabalhar e precisava ajudar minha mãe. Que a gente queria o quê? Queria ter meus pais perderam tudo em função de negócio. Né? Então eu queria ajudá-la. Então, eu começando a trabalhar, eu pude me sustentar, ajudar ela também, que ela estava trabalhando. Aí foi possível comprar um apartamento ali mesmo. Aí passamos a morar, eu e ela somente, né? Durante 2 anos. Que você lembra que você fez com o seu primeiro salário? Meu primeiro salário eu dei para ela. Inteiro? Inteiro. E o segundo eu gastei metade em fliperama. Que na época era terrível. Era bom? Não, na época era o que tinha, era a internet de hoje, né? O que existia, né? Então, todo mundo era viciado e eu não podia porque não tinha dinheiro, né? Eu tinha que andar a pé porque não tinha dinheiro para ônibus, não ia faltar. Então, tinha que economizar. E no segundo eu já fiz isso. O que um auxiliar de câmbio fazia naquela época, Valdemar? Cálculos. Eu já comecei, eu detestava matemática, mas fui obrigado a fazer isso. Porque ali eu tinha que trabalhar numa área que exigia muita confiança. E como ela trabalhava direto com o presidente, eles tinham uma confiança nela. Tá. Então ela me dava o laço da confiança e eu ficava praticamente aos 14 anos sozinho dentro de um cofre com milhares de letras de câmbio ao portador. Então eu ficava calculando as aplicações, já com 14 anos. Talvez ali que deu gosto pela matemática. Né? Mas de início você não gostava? Eu nunca gostei, até hoje não gosto. É que deu uma certa facilidade, né? Abriu os caminhos. E na escola, tinha algum professor que você gostava, assim, que te influenciava de alguma maneira ou não necessariamente? Não, nunca teve nenhum assim. Eu sempre observei bastante para tirar o máximo possível, né? Mas nenhum específico. Porque sempre eu achava que todos tinham alguma coisa de bom. Mesmo aquele professor que era marcado por ser ruim por alguma coisa, eu procurava ver o lado bom para aproveitar isso. Né? Então, e tinha alguma disciplina que você gostava, assim? Olha,
Sempre gostei muito de história. Nada a ver com matemática, certo? Eu adorava história. Não tem nada a ver com exatas. Uhum. Mas eu gostava muito, sempre fechava no terceiro bimestre, né, direto. No fim, me afastei. Certo. Você se lembra do primeiro dia de trabalho? Me lembro, terrível. Foi o dia que pegou fogo o Joelma. Sério? Foi Era o ali dia perto? foi ali perto, muito próximo. Então começou às 8h30 da manhã esse incêndio. 74, não foi? 74, em fevereiro. E esse banco que eu trabalhava, ele tinha filial ali no escritório. Então eles tinham muito parentes ali. Então a maioria morreram ali. E aí foi muito ruim aquele dia. Que nós passamos vendo tudo, desde o início até o final. Ninguém Que a trabalhou. gente enxergava tudo. Não, você enxergava tudo. Né? Nós estávamos acima dele. Então nós íamos desde o pessoal que pulava, desde o pessoal que caía em cima do prédio, né? E tentando socorrer as pessoas que tinham parentes lá, que estavam passando mal. Uhum. Mas eu fui com um susto, fui com ansiedade e acabei, assim, dobrou o susto, né, em função do problema. Né? Mas de uma forma indireta, essa tragédia ajudou o quê? Até me relacionar, você tem que aprender a se relacionar em todo lugar que você vai. Foi um início de um bom relacionamento com todos, que a gente já procurou ajudar todo mundo, né? Porque as pessoas que trabalhavam no Banco Cidade tinham parentes no lá prédio tinha o do Joelma. CREFSul. O CREFSul, sim. Exatamente. E a maioria tinha parentes, porque antigamente era assim, trabalhava quem era parente. Sim. Né? Que é até uma maneira de você garantir assim, a segurança dentro da empresa. Então a maioria lá tinham primos, irmãos, namorados, foi bem complicado. Acho que foi um trauma para a cidade Foi toda. complicado, né? terrível. E que lições você tirou desse episódio? Assim, que não importa a situação, você tem como ajudar as pessoas. Eu acho que a gente está aqui para assim, ajudar todas as pessoas possíveis, em todas as situações. Isso deu para ver. O desespero, e que em qualquer situação de desespero, você tem que manter a calma, você tem que sair desse ambiente assim, de crise para poder enxergar. E não tomar nenhuma decisão nesse momento, que é isso que a gente percebia. As pessoas também queriam se jogar, né, na hora que viam parentes caindo. Né? Então, quando você está no meio da turbulência, você não pode tomar nenhuma decisão. Você tem que ter a consciência de se retirar ou de pedir para alguém que está fora, né, olhar e te orientar. Né? Isso é importante. E isso ajudou muito até hoje, mesmo na empresa. Quando nós estamos numa crise... Isso é uma lição para o resto da vida. Sem dúvida. Numa crise, quando você percebe que está muito envolvido, você chama até um colaborador, assim, até mesmo novo, né, que ele está fora da crise, para ele poder enxergar coisas que o seu sistema emocional impede que você enxergue. Né? Então isso ajudou bastante. Tudo você tira a experiência, não tem dúvida. Tudo. Tudo. Sem dúvida. E vamos dizer assim, depois entrando numa certa normalidade, eu sei que assim, foi uma coisa traumática, eu lembro que você falou durante muito tempo, mas nos outros dias de trabalho efetivo, assim, como é que... Foi uma delícia, eu adorava trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Eu sempre tive paixão pelo trabalho. Né? Então, assim, e a gente já trabalhava, não era 6 horas, já trabalhava das 9 às 18, saía às 18 e ia a pé até a Liberdade, saía ali da praça da Avenida São Luís, né? Entrava na escola, saía da escola às 11h30, ia para casa a pé e com muita vontade, porque você estava construindo algo, você estava descobrindo o mundo, assim, né? Então você viu o resultado, isso é gostoso. Né? Que legal. E aí como que seus estudos foram encaminhando junto com o trabalho? Foi nessa rotina de estudar à noite, na fundação? Isso, eu estudei 1 ano só e eu fui obrigado a parar. Por quê? Aí eu fui arriscar algo que não tem nada a ver. Eu fui abrir um açougue em Campinas, com 16 anos. Né? E como é que surgiu então essa oportunidade? Surgiu que tinha um parente, um tio, que por parte do meu pai, que ele tinha um açougue e queria vender. Eu não entendia nada de carne, mal sabia a carne do prato. Mas durante esse tempo, além de ajudar minha mãe, eu consegui juntar um dinheirinho. Né? E ele queria entregar de qualquer jeito. Eu passeando, tinha parente já em Campinas por parte da mãe também, visitando, ele falou, eu entrego de qualquer jeito. Eu falei, tá bom. Então, praticamente, eu comprei sem dinheiro e pagar com o serviço, né? Só que eu tive que ir atrás do meu pai,
Pegar minha mãe e fazer um termo de emancipação, né? Assim que eu completei 16 anos. Aí eu pedi para sair do banco, aí me desligaram do banco, me deram 60 dias para eu pensar, eu ir em Campinas, verificar se valia a pena, né? Eles deram uma licença, porque o diretor não queria que eu saísse. Aí eu fui para lá, no fim me apaixonei por uma pessoa e aí acabei ficando, né? Aos 16 anos. Fui para lá, comprei, morei numa pensão, né? E aí fui trabalhando com isso. Onde ficava o açougue? Ficava ali na Glicério, que é um lugar famoso lá em cima. Conhece Campinas? Conheço. Acima daqui da Ban. Tá. Bem Né? no centro ali, o violão. Hoje é centro, Hoje né? é Hoje é centro. centro, né? Na época Violão. não era. Na época não era tão centro assim, né? E vendia muito. Nossa, aí aprendi. Aí comecei com 16 anos aí para Mato Grosso, de ônibus, porque não podia dirigir, comprava gado dos fazendeiros ali, daquelas pequenas fazendas, sítios pequenos, que era mais barato, alugava um caminhão, colocava dentro, trazia para Campinas e matava, assim, levava para o frigorífico ali de Sumaré, né? Então eu ganhava muito dinheiro. Só que com 16 anos, obviamente, você gasta muito também, né? Com dinheiro. Então aí aos 19 eu já estava praticamente casado, sem um centavo no bolso, devendo para muita gente, né? Porque não tinha estrutura para isso, mas trabalhava direto, de segunda a segunda, direto, e de madrugada também, né? Porque açougue exige isso. Aí fiquei um ano fazendo o bico, porque eu já estava morando junto com a minha esposa, casamos 2 anos depois, e fazendo o bico, comprava cerveja, vendia nos bares, fazia o que você puder imaginar, né? Aí eu fui fazer alguns exames, assim, tentar arrumar emprego, né? Aí fiz 3 entrevistas, passei nas 3. Aí quando eu estava voltando da última, eu vi uma fila muito grande na Glicério, na agência 716. Eu perguntei, o que é isso? Não, aqui vão abrir um processamento aqui, né? Então, é o último dia para fazer ficha. Falei, trabalhei em banco, eu? Tá brincando? Falei, eu vou entrar. Porque eu estava quase acabando a fila, né? Eu entrei, cheguei lá, aí já perguntei para Marisa Isabel, que foi a pessoa que fez a ficha, né? Ela trabalhou até 2 anos atrás no banco. O Manuel Vancini, que era o chefe de divisão na época que estava fazendo o recrutamento, está aposentado. E eu perguntei, nesse banquinho tem como crescer? Aí ele já olhou para mim assim, já me arrebentou ali, né? Eu falei, tá bom, vou tentar. Aí já fiz uma ficha para trabalhar na madrugada e fui chamado. Fiz o teste, passei. Fui chamado na madrugada e quem era o divisão era justamente ele que eu tinha discutido no primeiro dia. Eu falei, estou na rua. Então ele começava a fazer a chamada, porque demorou um mês para ficar pronto o processamento. Então nós íamos de madrugada, ele ia, fazia uma chamada, nós respondíamos e voltávamos para casa. E logo no primeiro dia, quem que eu vejo? Ele. Então ele, Valdemar, eu lá atrás de todo mundo abaixado. Presente. Ele, Valdemar! Presente. Valdemar! Presente, eu te conheço. Eu falei, já estou desempregado. Arrumei e perdi o emprego na primeira hora. Mas eu falei, mas tudo bem, eu vou ficar 3 meses só, que eu tinha passado no exame da Caixa, em 6º lugar. E aí eu falei, 3 meses para fazer bico, né? Tá bom demais. No fim faz 36 anos que eu estou. E aí depois de um ano, foi interessante que eu entrei como mecanógrafo. O que fazia o mecanógrafo? Ele magnetizava os cheques, a banda magnética que não tinha. Então as máquinas imensas, e você tinha que magnetizar aquilo. Né? Para que magnetizar um cheque? Para passar na leitora. Então você bate os valores, o número da conta, o número do cheque, onde não tem, né? Tá. Alguns já vêm, outros não. Mas o valor você tinha que bater na época. Porque isso era levado numa leitora para processar, debitar a conta, fazer todo o processamento. E aí eu entrei, e o meu sonho, eu olhava uns computadores, era ser digitador. Então eu falei, eu vou aposentar ainda sendo digitador, que era o meu sonho.
E aí eu comecei a ver, porque não existia isso na época. Era tudo novo, em 78. Eu entrei no banco 8/8/78. E aí eu desenhei um teclado num papel e começava a treinar em casa. Até sonhava com aquilo. E como não tinha ninguém, ele pegava o pessoal desses equipamentos que eu trabalhava e levava, o gerente levava para lá para treinar e fazer teste. E a cada 15 dias tinha um teste. No primeiro teste, você tinha que fazer em 3 minutos, X alguma coisa, né? Batido. Eu fiz em 1 minuto e meio. Foi o menor tempo que existiu na época, né? Aí já passei. Aí foi meu sonho, né? Aí você tinha prática, você Nossa, tinha treinado num computador, num teclado desenhado? Eu desenhei numa folha de papel. Não, Que você tinha um teclado desenhado. desenhado. E aí fui trabalhar para lá. Depois de 3 meses perguntaram quem tinha prática em estatística. Eu não tinha nada a perder. Falei, bacana. Conta comigo, né? Tinha 100 e poucas pessoas na sala, levantei o braço, falei, vamos ver o que é isso. Aí pediram para fazer um sistema que pudesse controlar a produção daquele processamento, que não existia. Hoje é comum você falar em produtividade, na época não tinha nada, era tudo muito solto. Aí eu peguei alguns livros, do lado de onde eu morava tinha uma república, chamei um universitário, pedi para explicar alguma coisinha, né? E aí eu apresentei um projeto, era para fazer em 1 mês, eu fiz em 3 dias, fui para São Paulo, foi aprovado. Aí já me levaram para trabalhar com quem? Com aquele que me admitiu que eu briguei no primeiro dia. E eu fiquei com ele 18 anos. Vocês se deram super bem. Super bem, ele foi meu convidado especial, inclusive, na festa de 50 anos que eu fiz, né? E ele era o xodó dele, né? Então, era o braço direito. Como que ele chama? O José Manuel Vancini, né? Então, tudo que se fala hoje em pessoas, ele já praticava naquela época. Desde respeito, ética, em você estar e não ser, você está num cargo, você não é, e já praticava aquilo. Ouvir as pessoas muito, ele ouvia feedback, isso há 30 anos atrás, né? Então eu aprendi muito com isso. Eu sou divisão. Divisão, também, né? e ele segurava os demais, porque na época era assim, mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo. E ele segurava isso, né? Ele até não foi muito bem visto na época em função disso, né? Mas só que resultado fantástico. E aí fui trabalhar com ele justamente nessa parte de estatística. Aí comecei a controlar todo o processamento, todo o CPSA, passei em todas as áreas. Aí fui auxiliar na implantação de núcleos, aí fiz a implantação do núcleo de Jundiaí, fechamos lá também. Fui auxiliar depois o pessoal de orientação nas agências, né? Com relação à implantação de sistemas que é hoje tipo Bankline. Na época estava começando, era outro sistema, né? Que você tinha que ir na empresa e programar no cartão quase. Então eles me chamaram porque eu comecei a gostar de informática. Eu comecei a trabalhar com ele nesse suporte, aí eu virei gerente daquela área que eu entrei. Tá. E Que ano mais ou menos? Foi em 82 por aí. E aí eu comecei a programar. Porque São Paulo mandava os programas e a gente percebia que era muito devagar. Então a gente fazia alguns caseiros que não pode, certo? Para poder agilizar. Então, eu peguei o livro de programação, peguei o universitário que programava, né? E a gente foi aprendendo facinho e conseguimos fazer a parte de programação e fui gerenciar esta área aí com 140 pessoas, né? Que foi quando a gente conseguiu automatizar para a época, né? Toda essa parte de estatística para ele. E aí, como eu conhecia bem a parte de informática, eu fui auxiliar a implantar esse sistema aí sim, voltando à implantação do sistema nas empresas. Então, junto com a área comercial, eu visitava grandes empresas para falar com os diretores, presidentes, vice-presidentes, como a gente poderia automatizar a cobrança dele. Né, que foi logo que A comecei. cobrança dessas empresas. Dessas empresas, que foi quando o banco começou a falar em Bankline, que não era Bankline, era outro nome. Né? Mas que tipo de empresa era? Todo tipo de empresa. Você ia ceder para ele um programa via internet, linha de escada, ele pudesse mandar a folha de pagamento ou a cobrança para o banco. Certo? E aí ele puxava os boletos, né? Então nós temos que, caso ponto a ponto, né? Tem até um caso interessante, até um amigo do Dr. Olavo falou, cuidado, vai lá, né? Sabe como é? Não, sem problema, nós fomos numa fábrica de móveis em Jundiaí. Então ele falou, já falei, sei que é bom, então o que vocês precisam? Não, linha telefônica e um computador. O computador está aqui, o telefone está aqui. Ele pegou o aparelho, porque ele não tinha linha telefônica, e colocou assim o aparelho. Ele deu o aparelho. Aí nós olhamos um para o outro, eu que estava
Falei, ok, muito obrigado. Aí nós tivemos que, por conta, chamar alguém para fazer uma extensão, puxar a fiação, arrumar uma linha dentro da empresa dele. Ligar o Sem ele saber telefone. ligar o telefone. Só no telefone, ele deu o aparelho do telefone, tá certo. Então foi muito gostoso. Toda essa passada minha, né, pelo banco eu só lembro de coisas gostosas. Porque as coisas ruins serviram para me ajudar, se me ajudaram a aprender, né, como não fazer. Isso foi muito bom. Aí mudou, aí entrou o Agir no banco, né, década de 90, depois da reestruturação, ou melhor, aí teve a reestruturação operacional. E começou a dar muita briga. Década de 90. Início da década de 90. Briga comercial operacional. A reestruturação foi em função do quê? Não, reestruturação operacional, separando a área operacional, comercial da operacional. Tá. Né? E tinha muito atrito, então o que eles pediram? Para que eu fosse, eu e um colega chamado Robson, que hoje é superintendente aqui, né, visitar as agências para tentar minimizar o impacto. Então a função nossa era ir nas agências, na área de conflito, entender e começar a mediar conflito. Né? Isso ajudou também. Aí implantaram o Agir, que ninguém entendia na época, né? E aí nós começamos a estudar o Agir para dar palestras sobre o Agir. E um diretor, um superintendente na época, viu a gente fazendo isso, falou, não, vocês têm que ir para a rede. Aí eu fui para a rede de agências, que aí foi um caos, em 96. Aí eu fui virar GO, eu não sabia nem pôr cartão numa máquina, certo? É um gerente administrativo, um gerente operacional, né? Sem saber nada. Mas tudo bem, então vamos lá, peguei uma agência grande em Campinas, Taquaral, muito grande. Aí fomos aprendendo, né? E aí eu comecei a trabalhar para o gerente regional, chamado de GSO, na época GPSA, e nas agências ruins para melhorar o Agir. Então isso ajudou a gente a conhecer estratégia também. O Agir era esse programa de reestruturação? Não, o Agir é um programa gerencial do Itaú de resultado. Ele é mensal, tem área comercial, operacional, inclusive a remuneração variável utiliza ele, né? Dá prêmios, viagens, né? E ele direciona para onde o banco tem que ir. Tá. Então são várias metas, né? É um programa de metas. Tá. Depois, quando eu estava lá, como gerente de GO, fiquei 1 ano e meio, 2 anos, aí me chamaram para auxiliar na aquisição do Benji, em Minas, em 98. Eu era um GO, certo? 1 ano e pouco, recém-promovido, me chamaram para ser diretor júnior, que era um cargo que você tem apenas para poder assinar, no Benji. E qual era a minha função? Treinar um superintendente comercial a ser um gerente regional. E eu era um GO, e eu não podia falar que era GO, senão não teria o respeito, certo? Então deu para fazer tranquilo, né? Mas aí você teve que ir para Belo Horizonte? Aí eu fui para Minas, fiquei em Belo Horizonte, fiquei em Patos de Minas, fiquei em Poços de Caldas. Eu visitei 440 cidades de Minas, né? Aí por lá me chamaram para ficar como gerente regional, GPSA, hoje é GSO, no Benji. Falei, bacana, sem problema. No dia seguinte já me chamaram para o Itaú com essa promoção. Aí eu fiquei em Poços de Caldas, aí fui para Varginha, né? E fiquei lá gerenciando todo o sul de Minas. Já Itaú. Já Itaú, porque o Benji foi incorporado. O Benji foi incorporado. Né? Aí me chamaram para fazer a aquisição, para auxiliar na aquisição do Banestado, como gerente júnior também. Aí eu fui para lá, né? Aí fiquei lá 3 meses, 4 meses, aí eu pedi para voltar, porque eu queria terminar minha pós. Porque lembra que eu tinha parado? Lembro. Então imagina, eu parei o estudo, entrei no banco sem o colégio, e aí trabalhando lá eu tive que estudar. Você fez a graduação? Fui fazer a graduação em Minas, já velhinho, depois de 30 anos de idade, né? 30 e poucos anos de idade. E a pós-graduação depois dos 40, porque não tinha tempo, né? Então eu fazia no avião, na verdade, porque eu ia toda segunda e voltava sexta para o Paraná ou para Minas. Então eu ia estudando no avião e no hotel à noite para vir fazer a prova e participar daquilo que fosse possível, né? A graduação você fez em que área, Valdemar? Matemática. Matemática. Também. Pela PUC, né? Talvez. Não. Não? Foi lá em universidade, Minas, toda a Universidade do Sul de Minas, que é ligada à Universidade Federal de Minas, né?
Mas aí chamaram para o BEG. Aí o BEG eu não quis ir. BEG é O Goiás, BEG né? Goiás. Falei, não dá, porque eu tenho uma missão e eu não estou conseguindo terminar nenhuma. Que o superintendente tinha pedido para fazer algumas alterações na época. Né? Falei, não dá. Aí fiquei por lá, aí em 2003 me chamaram, o Mônico, que é diretor executivo hoje, Carlos Eduardo Mônico. Ele entrevistou a mim e outras pessoas, que ele foi promovido para diretor. Na época era o Joaquim, só existia uma diretoria operacional. Aí foi dividido, o Mônico ficou com todo o país assim, exceto São Paulo, Grande São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, era do Mônico. E essas regiões e o personalité era do Joaquim Marcondes. Aí o Mônico veio e queria montar uma estrutura para ele, de assessoria. E ele não conhecia a rede, porque ele era da área ele era de uma outra área, né, de custos, né? E aí eu fui entrevistado, ele me chamou e eu vim para montar esta área para ele, de assessoria. Aí deu para montar rapidinho, fiquei com ele uma área de projetos, fiquei desenvolvendo projetos para ele, coordenando ali a área como gerente, aí logo eu já passei para superintendente da área, acho que uns 2 anos e meio, 3 anos, né, cuidando de projetos. Aí de tanto eu insistir, eu fui para a rede, que meu sonho era a rede, né? Eu adorava a rede de agências. Aí eu fui coordenar o norte e nordeste, centro-oeste e norte do país, na área operacional. Vamos voltar um pouquinho. Você falou, né, das incorporações do BEG, do BEG, né, que você teve sempre... Banestado. Do Banestado. Você teve sempre chegando junto no momento da incorporação. Chegando junto no momento da incorporação. Então, assim, como é que foi essa experiência de chegar num lugar diferente, que está sendo incorporado, que não deve estar com um clima muito bom entre os funcionários? Como é que é esse processo todo, assim, de participar da incorporação, trazer pessoas... Eu acho que a hora que eu chegar na fusão do Unibanco vai ser melhor. Para explicar para você. Mas eu queria, assim, desse momento, assim, desses bancos estaduais, tem uma coisa que é um pouco diferente. Foi muito complicado, era muito difícil. Primeiro, diferente do Unibanco, que a gente vai falar mais na frente, era um banco estadual. Sim. Então você tinha, no caso, algumas coisas que nós não passamos para ninguém. Nós tínhamos que ir nas agências e fazer chamada oral para ver se existia de fato as pessoas e para ver se quem existia estava trabalhando. Eu me lembro de uma passagem que eu fui, primeiro pegamos o mapa, colocamos na parede e fomos tipo assim, bandeirantes, né? Alugamos um carro dirigindo e vamos entrar divisa de Minas com Bahia. Chegávamos a dirigir 5, 6, 8 horas em estrada de terra, né? Para chegar nessas agências, descobrir onde era e depois fazer chamada. E foi um fato interessante que eu falei, não lembro o nome, Maria, todo mundo quieto, né, na agência. Maria falou, não, ela não vem hoje. Eu falei, por quê? Tá doente? Não, ela é mulher do prefeito. Eu falei, peraí, mas e aí? É que ela só vem de quarta-feira de manhã. Eu falei, bacana. Então, teve bastante coisa interessante, né, que deu para a gente aprender e deu para ver a importância que é, assim, a privatização das coisas por empresas sérias como é o Itaú, né, que leva muito a sério as coisas. É empresa séria e ética. Então você aprende a valorizar muito mais aonde você está, essas incorporações. Por outro lado, você via pessoas que trabalhavam demais mesmo, e não eram valorizadas, talvez por algum problema político. Então esse pessoal subiu, eles ficaram extremamente felizes, né? E quem de fato não trabalhava muito não deve ter gostado muito não, certo? Agora, foi interessante, porque era um ambiente hostil, logo no primeiro momento, então você tinha que fazer uma estratégia de aproximação desse pessoal. Deixar claro que você não ia impor nada, que você ia trazê-los para algo em conjunto, algo comum em conjunto, que fosse feito em conjunto, né? Que eles seriam parte desse processo e que nós iríamos mudar, aproveitando inclusive a expertise e conhecimento deles. Como aconteceu? O banco ele pegou tudo aquilo que tinha de bom, ele aproveitava de todos os bancos, né? Essa é a grande inteligência dele, a grande inteligência do Itaú que eu percebo nesse longo do tempo, que ele é igual ao Brasil. Ele não tem assim simplesmente uma nacionalidade e se fecha ali. Ele quer todos para saber o que cada um tem melhor do que ele. Ele tem essa humildade de saber
puta, isso é horrível que eu faço, você, deixa eu fazer isso. Então, desde a parte contábil, a parte de inspetoria, de segurança, ele foi absorvendo desses bancos. De fato, foi uma integração. Não foi uma aquisição para simplesmente fechar ou colocar a marca do Itaú. Isso é que fez ele crescer, né? O aprendizado, né, com essas aquisições, ver o que tinha de bom. Então, isso ajudou bastante. E esse pessoal que trabalhava bastante, tanto é que, assim, 80% dos funcionários, no caso de Minas, se você fizer o levantamento, são oriundos do Benj. Né? Agora, a gente tinha essa tarefa de uma discussão forte política lá dentro, né? Para poder mexer com as pessoas. Então, tinha que ter uma habilidade muito grande, você tinha que fazer várias reuniões, se aproximar, conquistar, né? Não dominar para conquistar, mas conquistar. Tá. Certo? Então foi um aprendizado bacaninha, viu? Foi muito gostoso. E Valdeir, você falou que passou por 400 cidades? E o BEG eu não quis justamente porque isso não estava acontecendo. Uhum. Mas vamos voltar só. Você Sim. falou que passou por 400 cidades. Mais de 400. Né? Mais ou menos. Você se lembra, assim, você conheceu um pedaço do Brasil ali? Porque Sim, deu para conhecer bastante. teve alguma cidade assim, que te encantou? Varginha. Varginha, no caso de Minas, Patos de Minas, 400 em Minas, 350 no Paraná. Londrina me deixou apaixonado, em Goiás, Goiânia, mas isso como Itaú, né? Então tem muitas cidades maravilhosas. Ouro Fino, bonitinha a cidade, ajeitada. Jacutinga, uma cidade... Quer dizer, depende, assim, você tem que descobrir o encanto em cada ponto que você olha. Né? Então tem cidades extremamente pequenas que te dá um encanto, porque te dá uma segurança, uma paz de espírito. Tem outra, tipo Belo Horizonte na época, que era uma tranquilidade com segurança, e um agito de uma cidade grande. Né? Então em cada momento, cada uma te encantou um pouco. Né? É isso que a gente fazia. Como a nossa vida, assim, nessa época, a gente saía 4h30 da manhã e chegava meia-noite quase todo dia. Foi 3 anos assim. Então você buscava as coisas boas, né? Isso é natural. Então você curte isso. Não é falar, o cara é doente pelo trabalho, não. Aí você tem que aproveitar a chance que você está tendo pela empresa de aprender com a cultura, com as pessoas. Né? São pessoas totalmente diferentes, isso é bacana, maneiras de pensar, conceitos diferentes. Né? E aí você vê como a gente é muito restrito na nossa cabeça, nós somos muito pequenos. Né? Quando você vê que tem uma diversidade de pensamento totalmente diferente de como você age e pensa. Né? E eles estão certos. Né? Como pode não estar, depende. Então você tem que estar aberto. E aprender a ficar na posição que aquela pessoa está para entender da maneira como ele entendeu. Né? Isso é legal. E nisso tudo você fez a graduação e após, no meio desse turbilhão das 4 à meia-noite? Sim, viajando a gente ia, né? Ia estudando e fazendo, senão não tinha jeito. O que você trouxe dessa experiência? Assim? Quais são as lições que você tirou assim, desse momento assim, de chegar na cidade do outro, desses processos? A primeira coisa é respeito às pessoas. Né? As pessoas, a cultura, né? Não menosprezar, em hipótese alguma, que é algo que a gente percebe que é uma falha muito grande. Não só nas áreas, assim, nos escritórios dos prédios, das administrações centrais, não Itaú, qualquer empresa, como também quando existe uma incorporação, onde você não respeita onde você está chegando. Porque aquilo foi bom até aquele momento, então ela tem muita coisa boa. Então você tem que respeitar a cultura daquele povo, a experiência daquela pessoa, por pior que ela seja, em algum momento ela teve alguma coisa boa. Então isso é que a gente aprendeu bastante, a respeitar, parar e ouvir mesmo. Né? Que pode não servir agora, mas em algum momento servir, em algum momento vai servir. Nesse processo todo de trabalho, com quem que você trocava as responsabilidades? Com quem que você conversava? A estrutura assim, é assim, nós nos reunimos a cada 15 dias. Então nós dividíamos o estado, cada um tinha uma macro-região, e ali nós colocávamos 3 ou 4 gerentes regionais para micro-região. Então nós nos encontrávamos a cada 15 dias para trocar experiência. Isso é bacana também, porque existia
uma união muito forte, todo mundo querendo crescer todo o processo. Né? Não a sua região, mas todo o processo. Todo mundo empurrando para cima. Isso que foi muito bom lá. Isso, você vivenciou esse processo no Benji? No Benji, no Banestado, Banestado, uma parte disso. No BEG, eu preferi ficar assim, terminar uma missão que eu tinha em Minas. Então não pude só ajudar depois, mas não participei da fusão. E aí como que a sua carreira? Fui chamado. Logo no dia, o superintendente me chamou, eu falei, olha, infelizmente não vai dar, né? Como é que, vamos dizer assim, não falar não, mas assim, não é não falar, não é questão de falar não ou sim, mas assim, como é que é isso para você, assim, de mensurar o que você pode fazer, os seus desafios e poder fazer essa escolha aqui dentro sem ter medo de perder o lugar também? Olha, eu nunca tive medo de perder o lugar. Porque se eu perder meu lugar é porque eu não estava bom, não estou mais bom para ele. Então tem que perder mesmo, natural. Mas você fala porque eu falei não no BEG, é isso? É. É que eu fui muito franco com a pessoa que me convidou. Era um superintendente que foi desligado. Né? E eu falei, olha, a forma que você trabalha eu não acho ética, me desculpe. Né? Então não vai dar para trabalhar com você. Eu tenho uma missão aqui, eu tenho que terminar. Estava ligado a outra pessoa. Outra pessoa. Tá. Eu gosto de você, mas eu acho que temos que respeitar as pessoas e temos que ser mais ágeis, né? Então não vou poder participar. Agradeço. Tanto é que continuamos amigos, ele me chamou depois para ser um GSO dele em Minas, que ele virou superintendente de Minas e eu estava como gerente regional. Né? Ele queria que eu trabalhasse com ele. Aí foi quando o Mônico me chamou. Né? Me chamou para trabalhar com ele. E quando o Mônaco chamou, o que mudou assim na sua carreira? Totalmente, tá água pro vinho. Você foi para a rede? Eu saí de um mundo pequeno de rede, que tinha 300 funcionários, 400 funcionários, e passei, primeiro, a ter que entrar num ambiente onde eu, um ser totalmente ignorante, estava lidando com os primeiros colocados da Poli, né, que eles estavam em conflito entre eles, né? Então eu tinha que assim, gerenciar esse conflito e fazer com que todas essas forças fossem direcionadas para a construção de uma área que o Mônico estava pedindo e que desse resultado. Né? Então, na verdade, a gente só facilitou, eu só fui um facilitador, dando espaço para cada um e mostrando que cada um tinha seu espaço. Era esse projeto novo que você... Era construir essa nova área para ele, Tá. uma área de assessoria. Né? Assessoria e que fizesse projetos para a rede de agência, que desenvolvesse projetos. Tá. Né? Então era uma área de projetos, na verdade. E aí nós começamos a desenvolver projetos, vários projetos. Projetos desde como operar no caixa eletrônico, desde como operar no terminal de caixa, né? A parte operacional da coisa. Nos centros de processamentos também, a gente começou a mudar muita coisa e aproveitando esse pessoal aí, que era um pessoal de primeira linha, né? Aí eu passei para superintendente, acho que foi um ano depois. Aí, como eu te falei, tanto perturbar ele, meu sonho era rede, que eu adoro rede, adoro estar no meio de pessoas, ficar em escritório me assustava, me assusta. Aí eu fui para a rede, liberou, peguei o centro-oeste e o norte do país como superintendente operacionais da rede de agência. Né? E quais Aí a hora foram que eu os seus desafios? falei que estava quase bacaninha, né? Em um ano que a gente estava preparando a rede, né, para poder começar a competir de fato no Agir, né? O desafio era melhorar o clima e dar resultado, que não tinha resultado. Era sempre o último lugar no Agir, né? Nesse programa de metas. A gente largou em segundo lugar, né? Só que aí veio a fusão do Unibanco. Aí me chamaram... Em 2009. Em 2009. Aí me chamaram, 2008. Tá, antes. Finalzinho de 2008. Aí chamaram para participar dessa fusão. Então, durante 6 meses, nós tínhamos reuniões diárias, tentando entender o processo do Unibanco, o processo do Itaú, para ver qual seria o melhor para o novo banco. Porque o que aconteceu? Juntou o banco A e B para criar o banco C, que não tem nada a ver com os dois. Né? Então, o que é melhor para esse banco? Aí, era o Dr. Geraldo, na época, que estava coordenando isso, né? E eu participava como vários, né?
E aí, em um certo momento, o João Jacó, que foi um diretor aqui, bem conhecido, aí ele chamou para fazer a fusão de fato do Unibanco. Qual era a minha missão? Ir no Unibanco, entender e verificar se de fato valeria a pena fazer essa junção e convencer as pessoas que isso era bom. Né? Antes da fusão efetivar. Antes da fusão, não da fusão no papel. Fusão que eu falo, agência, na prática. Nós estamos falando na prática. O papel já aconteceu. Aí você eu tive estava estudando se valeria a pena manter as duas frentes? Não, não. Nós estávamos assim. Exatamente. Durante 6 meses, nem se falava em juntar as agências, ou mudar para azul ou para laranja. Queria entender os processos. Tá. Então, todas as áreas do banco se reuniam para cada um levar o processo do Unibanco, do Itaú e ver qual era melhor, qual seria melhor, para ficar de fato o que era bom, o que era bom. Passado um tempo, me chamaram, falou: olha, você vai fazer a fusão do Itaú com o Unibanco. Bacana. Qual o desafio? Entrar no Unibanco, aproximar dos diretores, né, e buscar a melhor maneira de fazer essa fusão. E foi isso que a gente fez. Né? Fui lá, me apresentei ao Tadeu Sassi, aí começamos a conversar, chegamos à conclusão que quanto mais rápido melhor, porém com muito cuidado fazer essa fusão. Aí nós montamos um modelo, né, explicando para ele como funcionava. Não, lógico, não foi do dia para a noite isso, né, conversando com os superintendentes, teve toda uma estratégia. Montamos um modelo de gestão semelhante àquele que seria utilizado pós-fusão. E fizemos um piloto no Unibanco durante 3 meses, que foi um sucesso. E aí nós começamos a expandir para toda a rede do Unibanco. Para que quando chegasse a hora de pintar de laranja, o impacto fosse menor. Tá. Né? Inclusive aproveitando todos os processos do Unibanco. Todos os possíveis do Unibanco e todos os possíveis do Itaú. Que é aquele conceito do banco. Aproveitar o que tem de melhor. Né? Então foi interessante você entrar num ambiente hostil, né? Ter que se aproximar com todo o respeito à cultura e deixando claro que nós vamos aproveitar o que é de melhor e que todos irão participar, envolvendo todos. Aí eu fiquei, o Mônico ficou com a diretoria daqui do Itaú e eu fiquei fazendo a função do Carlos Eduardo Mônico no Unibanco e o Tadeu Sassi na área comercial, entendeu? Tá. Só que como superintendente aqui no Itaú. E aí nós começamos a cuidar do país inteiro da rede Unibanco. Aí eu criei gerentes regionais, 30 gerentes regionais da própria rede Unibanco, né, respeitando e mudando os processos devagar. Devagar assim, coisa de dias, né? Para que não tivesse muito impacto. Criando um cargo de gerente operacional, de tesoureiro, que não tinha, mudando todos os processos, né? E foi, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então foi um impacto forte. Então, eu mexi bastante. E o gostoso foi que esse pessoal de toda a rede é que me indicou para o prêmio Walter Moreira Salles. Né? Que eles é que não deveriam querer, certo? E no fim eles que indicaram para o prêmio de gestão de pessoas. Então isso foi legal. Por que eles não deveriam querer? Porque você está chegando num local, você está mexendo com o que está confortável, você está desligando pessoas, você está transferindo pessoas, está mexendo no mundo. Então é complicado, dando novas metas, né? Apesar que eu sempre falo, pessoal, não importa o que você faz, mas como. O ser humano faz qualquer negócio. O problema não é o que ele faz, mas é como. É a forma, né? E no fim eles indicaram e foi muito bacana. Isso deixou o mais, assim, o que mais me marcou não foi nem a fusão. Foi o pessoal ter me indicado, não pelo prêmio, apesar de todo o processo que nós tivemos, que foi bem dolorido. O tempo de treinamento era mínimo, o cara saía de um dia no azul, voltava no laranja, com todo o processo diferente, com máquinas diferentes, treinamento de 2, 3 dias, que não tinha como ser diferente. Né? O mercado lá fora, não dá para você fechar o banco. Não podia perceber, né? O cliente não pode perceber e outra, Sentir não tem como você, vou fechar a agência 1 mês para treinar o pessoal. Não existe isso. E não tem recurso para falar, tira o pessoal e põe outro.
Então você tem que fazer mesclar isso no país inteiro, lidando com 8.000 pessoas, 7.000 pessoas, né? Aí sindicato em cima. Então foi muito gostoso, né? Foi uma turbulência. Você tomava café da manhã em Curitiba, almoçava em Cuiabá e ia jantar em Manaus, quer dizer, assim, só apagando incêndio e conduzindo da melhor maneira possível. Mas eu tive, assim, uma sorte que eu tive uma equipe muito boa. A equipe deu suporte fantástico, na verdade a equipe fez, né? A gente só deu condições para ela. E por lado do Itaú a gente teve apoio total, que o Mônico dava 100% de apoio. Você Então tem isso que histórias ajudou. marcantes dessa época? Olha, tem algumas histórias, Contáveis? chega a ser quase piada. Não, contar. Tem uma história interessante, né? Que foi aqui em São Paulo, ali no Itaim, que eu, assim, quando nós fizemos a reestruturação, que tem todo um processo, né? Nós colocamos um funcionário depois de entrevistado. Eu entrevistei 450 funcionários para poder escolher 30, eu pessoalmente, em uma semana. Imagina. Dia, noite, só não entrevistava de madrugada. E um desses, aqui no caso, assim, por que a gente fazia isso? Para colocar como gerente regional, que é o GSO, na verdade, operacional, né? E a função dele é estar presente na agência, dar suporte para a agência, né? Dar condições para que ela trabalhe e acompanhar isso e fazer a coisa acontecer. Então ele tem que conhecer todas as agências. E ele já era do Unibanco, né? Ele era um assessor de um superintendente comercial. E ele, amigão meu até hoje. E o que eu fiz? Como o pessoal não sabia direito como era essa função, eu escolhi alguns gerentes do Itaú para acompanhar esse pessoal. Certo? Para na primeira visita, né, saber como falar, como conduzir, o que olhar. E só que a agenda muito apertada. Então eles foram correndo, pararam ali no Itaim, desceram, né? Assim que desceram já entraram. Aí inclusive esse rapaz do Unibanco falou, pô, até que enfim, uma porta giratória, porque o Unibanco não tem porta giratória, né? Entrou rapidinho, já foi lá, quero falar com fulano, cadê o administrativo, né? Não, tá lá não, tá no banheiro, né? Tá bom, então vou tomar um café. Ele foi lá tomar um café, ele viu a tia do café, a tia da faxina, fazendo café. Ele já falou, olha, desculpe, não pode ser desvio de função, já vamos começar a adaptar, né? E não é para fazer isso, é para ir devagar. Mas ele estava ansioso assim, né? Porque ele estava vindo para o Itaú, né? Estava ansioso. Já não pode, desculpe, né? Aí o gerente avisa, isso não vai mais acontecer, vocês sentam aqui, aguardem. Aí daqui a pouco veio a moça e falou, mas você não é fulana? Não, eu não sou, eu sou não sei o quê. Tá bom. Ele começou a esperar e começou a olhar para o lado. Ele viu que não era o Unibanco. Não era o Unibanco. Era parede com parede. E ele parou errado, que ele não conhecia. Ele falou, me desculpe. Isso parece uma piada, não é uma piada. Que ótimo. Até hoje, os GSOs da época contam. Foi muito interessante isso. Era um outro banco, né? Eu volto depois. Isso aí, ele é gerente regional até hoje. E toda vez que a gente se encontra... Ele contou? Como é que... O parque estava com ele. Ele falou, você não vai contar? Ele falou, não vou. Primeira reunião já espalhou, né? Porque o clima lá era muito bom na fusão desses gerentes regionais, né? Então foi muito bacana. Esse aí foi Eu falei, acho que é piada, mas não é. Até hoje, quando a gente se reúne, a gente lembra disso, né? Foi muito divertido. Então tem N passagens, né? Teve uma coisa que aconteceu, assim, que eu reparei, assim, não teve as agências, mesmo que elas estivessem perto, Itaú, Unibanco, elas foram preservadas. Sim. Ficou Itaú. Sim, perfeito. Então, tem uma rua que eu conheço, tem uma na Transversal e uma na Avenida, né? Por que essa estratégia? Até parede com parede. Parede com parede. Por quê? Foi os diretores falaram, nós não vamos encerrar a agência, só em último caso. Né? Então, parede com parede, vamos manter. Porque você queira ou não, você tem uma carteira de clientes aqui, a outra carteira de clientes aqui, e vamos ver o que dá negócio. E o futuro é que vai decidir algumas coisas, né? Isso é natural. Porque você pode fazer uma agência só de negócios, a outra uma agência convencional, né? Não pode ficar fechando. Quando você... isso eu falo por mim, não pelo banco, mas assim, quando uma empresa, eu imagino, igual o Itaú, quando compra alguma coisa, não é para fechar. Antigamente era assim.
Antigamente, eles compravam, não o Itaú, as empresas, para crescer, elas compravam um concorrente e fechavam para poder dominar. Hoje não, você tem que comprar para poder aumentar a sua penetração, para ter mais opções, porque você não sabe qual vai ser o dia de amanhã, então você tem que estar presente em todo lugar. Então você compra para crescer, não para fechar. É óbvio que tudo depende de resultado. Né? Maravilha. E como que a sua carreira se desenvolveu depois desses desafios da fusão? Então, aí a hora que saiu a fusão, eu voltei para ser superintendente aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Operacional. Tá. Aí fiquei aqui uns 8 meses, falei, que bacana, estou preparando aqui São Paulo também bacana, mudamos bastante pessoas, né? Colocamos, assim, não que tivesse alguma coisa errada, mas deu para mudar dentro da filosofia do Mônico, que não era dele essa área, passou a ser depois, principalmente na parte de pessoas, né? E aí veio a área de segurança para a área de negócios, que é a segurança física. Aí um belo dia o Mônico me liga à noite e fala, olha, tem um desafio que você pode, pega o tempo que você precisar para pensar, é complicado, não vou entrar no detalhe dos problemas que tinham aqui, mas tem uma área que vai precisar ser refeita. Então você precisa de um prazo, falei, preciso. Então quanto tempo? Eu falei, você já me deu, já aceito. Mas como? Não, fala com a sua esposa, eu falei, fica tranquilo, porque muda tudo, né? Essa área aqui muda tudo. É totalmente diferente, a área de segurança é diferente, né? Falei, bacana, porque é um desafio. Então nós fechamos a outra área e criamos uma área diferente. Estamos criando uma área diferente. Porque a gente tinha um problema no Itaú. Toda vez que você falava em segurança, as polícias os órgãos não respeitavam a gente, o sindicato massacrava a gente. Né? Mas por quê? Em termos de segurança. Né? E a gente não quis entrar muito em detalhe o motivo. Então a gente teve que fazer um projeto diferente. Aí eu fui em todas as áreas de segurança de todos os bancos daqui do país, chamei todos os diretores, mesmo sendo superintendente para cá, superintendentes para cá para conversar, para entender como funciona a segurança, porque eu não entendo bulufas de segurança. Fui lá fora, fui na Europa, fui no Oriente Médio, fui na América do Norte para ver segurança. Né? E deu para aprender muito como não fazer. E deu para perceber assim, que no mundo inteiro a segurança ela é feita através do retrovisor. Né? Não adianta, é só autópsia. Né? E a velocidade lá fora é N vezes maior do que qualquer área de segurança. Então nós temos que fazer diferente. Então nós tiramos todo o pessoal que era meio militarizado e colocamos um pessoal de inteligência. Né? É um pessoal de MAS, a gente brinca com os universitários, né? Para poder mapear, entender e tentar direcionar o próximo ataque, seja ele qual for. E um pessoal da imprensa. Então nós começamos a abrir um leque de relacionamento com a imprensa, toda a imprensa, certo? Todos os órgãos governamentais, todas as polícias, toda a imprensa. Então aqui já veio o César Galvão, o Rodrigo Pimentel, está para vir agora, deixa eu ver qual que é o nome, era para vir, que ele está falando umas coisas, faltando informação para ele. O Rodrigo Bocardi é para vir, vai estar aqui amanhã, né? Mais os sindicatos, todo o presidente de sindicato nós trouxe aqui para conversar. Vocês querem falar de segurança? Então explica para nós. O que tem que fazer? Vamos falar agora. Vocês abriram um canal para ouvir? Para todos. Quais eram as demandas? Todas. O que eles achavam? E aí começou a inverter. Tanto é que passou a ser assim, ponto de referência lá fora, não só aqui dentro. Então todos os bancos pediram para vir para cá agora, vieram para cá, e nós estamos assim abrindo as portas para que eles possam fazer igual que o pessoal está fazendo aqui. Quando você fala todos os bancos, são Itaú, Bradesco, Santander, HSBC e Caixa Econômica. Né? Tem um fórum de discussão. Tem, porque eu sou o diretor adjunto da FEBRABAN de segurança, me colocaram lá agora. Né? E a FEBRABAN chamou, né? A segurança é uma questão em comum, né? A segurança é de todos. De todos. Segurança não é responsabilidade de um órgão, de uma pessoa, é 100% da população, todos. Né? Todos têm a sua parte. Então eles querem ver e estão começando a fazer, as empresas que nós chamamos, que nós fomos lá fora buscar algumas empresas,
para desenvolver projetos aqui e eles estão sem problema. Inclusive, nós recebemos algumas empresas italianas que já escutaram falar do processo nosso e vieram aqui para desenvolver algumas coisas em conjunto, né? Que são algumas empresas que estão trabalhando para o México, para a Argentina, né? Então já houve uma mudança no modo de enxergar da segurança nossa. Segurança não é vigilante, não é cara armado, não funciona. Então entra desde assim, a área de inteligência, relacionamento, troca de informação, atuação em conjunto, envolvimento de todo o pessoal. Nós colocamos pessoas espalhadas pelo país para estar presente nas agências, falando sobre segurança e percebendo. E também criamos um sistema chamado Ouvindo o Cliente. Então, os diretores, os superintendentes, os gerentes, uma vez ou duas vezes por mês, nós chamamos aqui, quer dizer, eles, nós não convocamos, eles que se convidam, tá? E montamos grupos para falar sobre segurança. O que está pegando, o que atrapalha, onde nós estamos falhando. Né? E mostrar o que está sendo feito, né? Então, estamos longe ainda do bom, mas hoje estamos sendo o banco menos atacado em todos os sentidos, né? Isso é bom, né? E está sendo o melhor, assim, sistema de acompanhamento do hemisfério sul do planeta. Né? E nós não estamos bom, hein? Tem muita coisa para melhorar, né? Então, você não pode parar. E o grande segredo daí é que essa turma sabe que eles sempre podem estar errados, que é um erro que a gente percebeu naqueles que lidam com a segurança, principalmente do banco. Assim, eu tenho 15 anos de segurança, eu sei o que é certo. Eu tenho 20 anos de segurança, fique tranquilo, e aí é o problema, né? Essa assertividade é complicada, ela se fecha, ela esquece que o mundo a cada segundo é diferente. Né? Eu não sei o que você pode falar aqui pra gente, porque você não puder falar, você não fala. Inclusive, eu vou pedir para alguém te mostrar rapidinho aí o que o pessoal está fazendo. Assim, da parte do cliente, o que você aconselharia um cliente a fazer para agir com segurança? Bom, ele tem que ter, não só o cliente, o nosso funcionário, porque nós temos uma preocupação. O nosso cliente tem que se sentir seguro no nosso banco, certo? Nós temos que passar essa segurança para ele. O nosso colaborador tem que ter muita segurança para trabalhar, porque a diferença é o nosso colaborador. É o que é terceirizado. Não, o nosso caixa, o nosso... Tá. Nós temos que ter, o nosso gerente tem que trabalhar com segurança, né? O nosso caixa tem que se sentir seguro. Então essa é a nossa preocupação, não é o cofre. O cofre também. Mas, em primeiro lugar, dar segurança para o nosso cliente, dar uma tranquilidade para o nosso colaborador e preservar o patrimônio, né? Então aí entra, cada um tem que ter aquele procedimento como se estivesse na sua casa. Quando você entra em casa, você fecha a porta. Por que você não faz isso na empresa? No seu carro, você tranca e liga o alarme. Por que na empresa você não faz isso, anda com o dinheiro espalhando ou fala para todo mundo, ó, chegou o carro forte, vou... Ou então, alguém que está no bar tomando um café, espera que eu vou sacar 20 mil ali, já venho. Quer dizer, a maioria dos problemas que tem de saidinha, que a gente percebe, não são saidinha. A gente brinca não, é outro nome, é entradinha. Ele falou para alguém, queria fazer um saque, já foi avisado. Ou todo dia ele vai fazer aquele saque, a mesma coisa, rotina, né? E não tem bom. O pessoal, hoje em dia, pelo sistema que nós temos aí de legislação, uma série de coisas, a gente tem que redobrar os cuidados, né? E outra, usar caixa eletrônico, meios eletrônicos, não caixa eletrônico, perdão. Você faz tudo pela internet. Né? Internet, caixa eletrônico. Então não tem por que você ficar transitando com um numerário na mão. Né? Não tem. Você vai comprar até qualquer coisa, se descuidar de um camelô, ele dá a maquininha, você toma cuidado para não clonar, né? Mas ele dá. Tinha uma propaganda bacana, há uns 4 anos atrás, que um rapaz parou na estrada, ele atravessou a cerca para roubar uma laranja, uma coisa assim. Aí o dono veio com a espingarda e falou, não, eu queria pagar, mas só tem um cartão. Ele pega a maquininha no meio do sítio, passa, pode, débito ou crédito, né? Muito bom. Então, por aí você vê, né, que um problema de segurança está na postura, na cultura nossa. Agora, talvez tenha uma questão, assim, para a gente refletir, meio cultural, assim, dos idosos, né, da dificuldade de lidar com o eletrônico, com a internet.
Então, Que é uma outra geração, né? Os bem velhinhos. às vezes nós subestimamos esse pessoal. Né? Experimenta dar uma nota de R$1 por uma nota de 100 para ele vai saber que não é. O que falta é a paciência nossa de orientá-lo adequadamente. Tem alguns que de fato têm dificuldade, tem que ter um tratamento diferenciado. Mas a maioria é falta da paciência do nosso colaborador em explicar. Já aconteceu isso comigo, ter falta de paciência, né? Quando eu estava na agência, trabalhei na agência, a gente percebia muito isso. É que ele exige assim, um pouco mais de tempo do que uma pessoa já com 30 anos, seus 20 anos. Né? Agora, o problema não são eles. Né? Pode ver quem é assaltado mesmo não são os velhinhos. Seus desafios hoje em dia, quais que são, Valdemar? Meus desafios. Preparar, assim, sucessores. Isso é muito importante. O que me tira o sono hoje é isso. Duas coisas. Preparar o sucessores. Né? E preparar a área para daqui 5, 6 anos. Certo? Porque o que você faz hoje, né, já vai refletir para daqui. E você faz hoje aquilo que você planejou há 5, 6 anos atrás. Então, essa é a preocupação, saber para qual o caminho adequado que a gente tem que seguir para poder alcançar esse objetivo. Nós temos que ser a melhor área de segurança do planeta. Valdemar, para preparar esses sucessores, como é que você identifica assim, esses talentos? Você tem uma equipe de quantas pessoas? Hoje é pequena, são 92 pessoas. Mas né? como você pequena. identifica assim, nesses 90? Então, nós estamos trabalhando com eles desde o júnior. Então, nós estamos contratando o júnior já pensando para ser um diretor. Você já começa a promover, não pensando para ele ser aquele cargo, mas somente eu estou promovendo alguém se eu perceber que algum dia ele teria condição de ser um diretor. Que é um problema que a gente percebe na administração. Você promove o cara porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Espera aí, e a maioria vai fazer coisa diferente. Então você tem que promover pelo potencial que ele tem, não pelo que ele faz. Pelo que ele faz, ele tem que ser reconhecido. Bacana, né? Variável, agora ele tem potencial. Essa é a preocupação, é identificar. Então, como nós estamos fazendo? Dando treinamento para esse pessoal, dando espaço para que eles mostrem a sua capacidade, né? Fazendo rodízio interno, investindo muito no pessoal, desde graduação, pós-graduação, cursos internos, né? E observação. E coach, né? Isso não tem dúvida. Né? Treinamento direto para o pessoal. Deixa eu ver uma coisa. Dentro dos momentos de crise, tem assim uma oscilação do nível de segurança que é necessário ou não? Aumenta a violência? Você percebe alguma coisa? Eu não entendi a pergunta. No momento de crise financeira, sim, essas oscilações que a gente teve, a questão de segurança, ela fica mais necessária ou menos necessária? Ou não necessariamente? Olha, a gente percebe assim, que os maiores, que são vários tipos de ataques que tem nos bancos, né? Agora, esse ataque que você deve estar se referindo a assalto, sequestro de gerente, ele não tem correlação com o problema financeiro. Certo? São pessoas extremamente inteligentes, preparadas. É diferente daquela quadrilha que entra, vou assalta e acaba até morrendo muitas vezes. Mas o crime mesmo, ele não tem muita relação com o problema financeiro. Isso a gente pode ver em todos os níveis. Se você parar para analisar quem mais rouba, não é o mais pobre. Entendi. Isso é terrível, né? Então não é um problema financeiro. O que a gente acredita que leva à criminalidade é um problema cultural que é levado em função da formação. Aí nós podemos falar, sim, de um país onde faltam escolas, falta estrutura na base familiar, porque faltou trabalho, faltou formação, faltou assistência do governo. Né? Para encaminhar o indivíduo. Caminha o indivíduo para a ilegalidade. Aquilo que é ruim em qualquer país passa a ser natural. Quando você observa algum interrogatório com esse pessoal que é preso, eles não veem como matar ou roubar algo diferente. É normal. Não é algo estranho. Não tem uma questão ética. Ele não.
a ética dele é diferente da nossa. É natural isso. Então é uma questão de base, de formação das pessoas, da criança, tudo começa lá. Certo? Ele pode ter muito dinheiro, mas vai roubar porque ele acha que é normal. Não tem problema, não é errado. Então é uma questão cultural. E nesses intercâmbios que você fez com esses países, que você foi conhecer a segurança dos outros bancos, dos outros países, assim, qual a sua análise, assim, do geral? O Brasil e o México é um dos melhores países que tem em termos de segurança bancária. É mesmo? Porque eles são os mais atacados. Então você tem que se defender toda hora. Acaba desenvolvendo uma tecnologia. Tecnologia. Então não existe caixa eletrônico mais avançado, mais seguro do que o nosso. Porque lá fora, se alguém for explodir qualquer coisa com dinamite, ele é preso por terrorismo. Aqui não. Aqui o cara sai daqui 2 horas, sai da cadeia. Então, assim, os ataques à legislação e à impunidade, ela favorece ao aumento dessa criminalidade, e obriga as empresas, as instituições privadas, a reforçarem a sua segurança e investirem muito mais. E o banco investe milhões em segurança. Só que nós temos um limite, até a porta. E o banco está fazendo algo fantástico, já há muito tempo, que é essa ação com um livro para a criança. Essa parte social do Itaú é fantástica. É por aí que você resolve a criminalidade. Porque o crime de hoje, você vai resolver prendendo e jogando as chaves fora. Agora, amanhã vai piorar. E como resolve amanhã? Através da criança de hoje. Que é isso que o banco está fazendo. Investindo na leitura, investindo nas escolas, investindo nessa juventude. É a única maneira que tem de melhorar o país. Fora isso, esquece. Valdemar, você tem participado do projeto do novo data center, na parte de segurança? Não, porque é uma segurança predial. Tá, eu sou segurança agências. Segurança de agências. E também não ia. Você viu minha agenda, né? Você viu a agendinha, não ia ter tempo para ir para Você viu a agenda, né? Você acha que ficou faltando falar alguma coisa? Não. Tranquilo. A gente passou por cima de um monte de coisa, senão ia ficar... Não, mas se você quiser retomar alguma coisa, foi no geral. Foi bacana. Deixa eu te perguntar, então, assim, voltando um pouco para a vida pessoal, para a gente começar a encerrar. Você falou que conheceu sua esposa muito cedo. Conta como você conheceu sua esposa, o nome dela. Da primeira. Da primeira. Da primeira. Da primeira e da segunda também. Assim, da primeira eu conheci numa pensão. Lá em Campinas. A filha da dona da pensão. Ah, é? Aí foi interessante, que eu tirei ela de casa com 17 anos. Passamos a morar junto aí por 1 ano e meio e casamos. Entrei no banco e casei. Quer dizer, o banco, então, é responsável por tudo que eu fiz, por tudo que eu tenho de bom. De bom. Não tenho nada para reclamar dele. Né? Maravilha. Tem uma época que eu trabalhei em 2 bancos. Por quê? Como eu tinha perdido tudo, morava em porão, né? Eu e ela, né? Aquele amor, né? Sobrevivendo pelo amor, né? Que naquela idade dá. Hoje hoje tem que ter pizza, tem que ter shopping, tem que ter tudo, né? Então, isso foi na década de 80, foi pouco antes de eu ser promovido para gerente daquela área de processamento de dados. Todos estavam indo para os Estados Unidos, certo? Para ganhar dinheiro. Eu ia também. Eu falei, também vou, né? Como entrar lá de forma legal para trabalhar. Aí eu comecei a conversar com aqueles que retornavam dos Estados Unidos. Falei, pera um pouquinho, para ter a vida que você tem lá, eu tenho essa vida aqui. E eu já tinha filho. Tenho 3 filhos, né? Eu falei, então vou arrumar outro emprego. Então o que eu fiz? Eu trabalhava no Itaú e no Banespa, uma empresa que prestava serviço no Banespa, de madrugada. Então eu entrava 12:30 no Itaú, saía 11 horas da noite, meia-noite, todo dia. E pegava meia-noite e 15 no Banespa. E saía 6:30 da manhã. Trabalhava como digitador. Nunca fiquei doente por causa disso. Né? E lá era produção ainda na madrugada, né? Como nós éramos terceiro, então nós éramos por toque, então não podia cair o toque, né? Os 3 últimos, a cada 3 meses era desligado, né? Então não podia. E aí eu levei 3 anos, aí teve um momento que eu tive que optar. Quando eu falei para o meu chefe de divisão, falei, olha, na época era o Jarbas, falei, Jarbas, aconteceu isso, o Banespa está querendo me incorporar de fato para o Banespa.
né, que eu estava fazendo programação já lá depois de 2 anos. Aí eu falei, o que você pode me garantir? Ele falou, nada. Não posso garantir nada aqui no Itaú. Se trabalhar bastante, você fica. Se fizer certo, você fica. Eu falei, tá bom, já escolhi, aqui que eu fico. Porque estava tendo muito corte na época, né? Aham. E eu estava preocupado se seria cortado ou não. Tinha 3 filhos, um com problema. Aí, eu acabei ficando, abri mão do Banespa e fiquei no Itaú, né? Mas foi assim. Construiu a vida. Como que Construiu eles a chamam, vida. seus filhos? André, Tiago e Luciana, né? E você separou e casou de novo? Aí eu separei depois de 20 anos, separei em 96. Aí casei de novo, estou casado até hoje, com Maria Luísa, conheci no banco, Ah, é? né? Estou casado, moro aqui em São Caetano com ela, tenho um enteado que me chama de pai, muito legal, 24 É um anos. menino? Né? Oi? Menino? Menino, né? Pai daqui. Tenho 2 netos, um de 15 e um de 16. Né? E não paramos. Maravilha. Quais são os seus planos para o futuro? Profissionalmente, tornar essa segurança adequada para o nível do banco que eu acho que nós somos. Ou seja, ser a melhor segurança do planeta. Né? E pessoal, assim que tiver um pessoal para poder entregar de forma tranquila isso daqui, aí eu vou começar a viajar. Bastante, bastante. Pra onde você Viajar quer ir, para assim? conhecer, voltar para todos os lugares que eu fui. Eu viajei todos os estados do país pelo banco. Putz, não dá para contar a quantidade de cidades que eu fui, né? Mas assim, a serviço. Então você não vê onde você vai. Uhum. Você não observa. Você sai do aeroporto, vai para a agência, vai para uma reunião, volta para o hotel, volta para o aeroporto. Então eu quero voltar para todos os lugares para conhecer, agora de fato, sobre outra visão. Conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil de fato. Né? Maravilha. Legal. A gente está conversando aqui mais de horas já, né? Falando Sim. sobre sua trajetória, sua experiência aqui. O que você achou assim, de ter deixado registrada essa experiência, assim, deixado sua trajetória para o Centro de Memória? Eu acho bacana porque o mundo ele muda muito do dia para a noite. E é importante o pessoal que vem pela frente, ou que está aí, saber o que aconteceu no passado e como foi que ele chegou até aqui. Ele não nasceu desse jeito. Ele tropeçou, errou bastante, erra bastante. Né? Mas o fato de ter pessoas, assim, que eu conheci pessoas fantásticas, e nós temos pessoas fantásticas aqui, que deram sangue, assim, não pelo salário, mas pela empresa, para ver o resultado, né? Que acredita nisso. Essa garra e essa força fez chegar o banco onde está hoje. E não pode ser jogado de qualquer jeito. Então é importante que essas gerações que venham compreendam que embaixo dessa marca tem muita alma, muito espírito, muito sangue ali embaixo para chegar até onde foi. Não é simplesmente uma empresa qualquer. Então é importante registrar isso. E ter falado da sua trajetória? Pô, bacana, gratificante, não tem dúvida, né? Apesar que eu acho que contribuí muito pouco perto de muita gente que eu conheço e que deveria estar falando mais do que eu aqui, mas assim, eu acho bacana deixar registrado. Isso é... E agradecer vocês. Tá Bastante. Né? Mais uma vez, como sempre, agradecer ao Itaú. A gente agradece em nome do Centro de Memória Itaú Unibanco, Museu da Pessoa, sua entrevista. Obrigada. Legal, obrigado.